noite a todos. É um grande prazer estar aqui em Bitinga. Eu estou bem rouco, porque lá na minha cidade, como é uma estância turística, né, tem um restaurante lá que tem um karaokê. E aí eu cantei na quinta, cantei na sexta e deixei a voz no restaurante. Mas de qualquer maneira, tá bom. Para a gente começar o nosso assunto, não teria como deixar de lado uma pessoa que não é espírita e que eu admiro muito por sua inteligência, que desencarnou há pouco mais de 10 anos atrás, o dramaturgo, escritor, poeta Ariano Suassuna, quando ele diz de um hospício, um corredor, um hospício. De um lado vinha um louco, do outro lado vinha outro louco. E o que vinha de cá falou: você não vai me prestar continência, não? E o outro disse: continência para quê, rapaz? O que você está pensando que é? Eu sou o imperador Napoleão Bonaparte. O outro falou: bem ver que é louco mesmo. Você, imperador Napoleão Bonaparte? Quem foi que te nomeou imperador Napoleão Bonaparte? E o outro disse: Jesus Cristo. E o outro: eu? Então vejam, é uma pequena brincadeira para a gente entender que ora, infelizmente, nós agimos como o imperador Napoleão Bonaparte, um dominador pelas guerras. E graças a Deus tem horas que nós agimos bem perto do que Jesus agia. Mas ainda num planeta de provas e expiações, tem alguém pela primeira vez no centro? Ninguém? Tá. Então, nós num planeta de provas e expiações, por enquanto somos só os loucos, variando de um lado a outro, conforme as coisas acontecem, conforme o nosso orgulho é ferido, conforme a nossa vaidade é ferida, conforme o nosso egoísmo não é aceito, não é? Porque nós temos duas coisas básicas de ruim no ser humano. Não de ruim que Deus colocou alguma coisa ruim, de ruim que eu digo é que nós não conseguimos melhorar ainda. Ainda somos, lógico que há exceções, mas ainda somos, da nossa maioria, orgulhosos e egoístas. E o casamento do orgulho com o egoísmo gera um terceiro ser, chamado egocentrismo. E a maioria de nós, infelizmente, aqui na Terra, pelo estágio em que estamos, somos egocêntricos. Tudo tem que acontecer da maneira que nós queremos que aconteça. Se sair uma vírgula daquilo que eu queria que acontecesse, eu já rodo a baiana. Certo? Então, nós temos de cara, quando nós falamos de Jesus e de doutrina espírita, que lembrar que nós precisamos trabalhar contra o nosso egoísmo, tá? Contra o nosso orgulho, contra esse casamento que gera esse egocentrismo, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer como seres, não como seres humanos, como seres espirituais. Nós não conseguimos nos ver como um espírito que tem um corpo. Ainda nos vemos como um corpo que possui um espírito. E não é isso, não é isso. Se nós formos estudar as obras espíritas, nós vamos perceber que às vezes o corpo padece para que o espírito, o verdadeiro Filho de Deus, o espírito, evolua, cresça. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma classificação de mundos habitados. Primeiro os mundos primitivos, as primeiras encarnações, espíritos que ainda não sabem nada. Depois, um mundo de provas e expiações,
Somos nós. Logo depois do primitivo. Depois o de regeneração, que segundo Emmanuel, a maioria de nós já passou por mundo de regeneração. Nós vivemos num planeta de extraterrestres. Nós não precisamos que extraterrestre venha com nave e pouse aqui na Terra. Nós somos os extraterrestres. Nós somos aqueles que viveram em mundos melhores e por nossa arrogância tivemos que voltar para o mundo de expiação e provas para trabalhar com mais força, com mais afinco, tendo mais oportunidade de liberar o grande diamante que nós possuímos, que Deus colocou em nós, que é o amor. Sem amor, nada existe. Amor não quer dizer posse. Amor, eu dou, não peço em troca. O pessoal pode falar, mas num casamento, o cara dá amor e a esposa não devolve, fica tudo certo. Se o cara estiver dando amor de verdade mesmo, fica tudo certo. Porque ele vai compreender que a esposa dele ainda não chegou no mesmo nível. Quem tem amor é manso, é pacífico. Tá? Terceira bem-aventurança, quando Jesus, no capítulo 5 ao 7 de Mateus, fala do Sermão da Montanha, a primeira começa com as bem-aventuranças, que são 9, mas 7 são degraus de conhecimento que nós vamos galgando com o tempo e com a vontade. Tá? Então, o que acontece? Primeiro é a humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito. Primeiro a humildade. E eu fico doido quando eu vejo que Jesus fez isso comigo, de fazer o seu humilde primeiro para depois conseguir ser alguma coisa. Eu achei uma sacanagem total. Porque ser humilde é difícil. Eu erro sempre no terceiro. A primeira bem-aventurança, né, os humildes. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E eu ontem, não sei, eu tive que fazer a minha 19ª promessa de que eu não vou xingar mais no trânsito. Certo? Então, vocês vejam. Certo? Manso e pacífico. Por que não consigo ser manso e pacífico se a ideia de ser manso e pacífico me povoa? Porque eu não tenho humildade. E sem humildade, eu não consigo ser manso nem pacífico. E o pior é que na quarta bem-aventurança, Jesus fala, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E o que é que nós vemos no mundo? Justiça ou justiceiros? Como é que nós agimos? Na justa medida ou já apontando o dedo para o outro e dizendo está errado, mesmo sem saber os motivos dele? Um exemplo simples é esse. A gente sai na rua e vê um bêbado caído na sarjeta, lá tudo arrebentado, e fala, ó, que bêbado, que safado. Vê se pode uma pessoinha dessa viver no mundo comigo. Tá? Ninguém sabe da história do bêbado, pode ser a única vez que ele bebeu na vida. Pode ser a única. Mas nós vamos criticar, porque é tão bom criticar o outro, não é? Quando a gente critica o outro, a gente cresce. Ou pelo menos tem a ideia de que cresce, que é uma ideia mentirosa. A maior parte de nós precisa acabar com o outro para se sentir superior. E fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com Jesus. Tem que acabar com ele para se sentir superior. Só que ele era Jesus. E até hoje, nenhum superior a ele passou por aqui. Então nós temos que entender que, já pensou, para ser justo, eu preciso ser humilde. Eu preciso ter passado pela dor, ter achado saídas em mim mesmo
ter feito perguntas, quem eu sou, o que estou fazendo aqui, e perguntas assim, por que sou espírita? Porque eu gosto. Então não tem nada a ver, certo? Mas para que sou espírita? Para que somos espíritas? E a tão falada caridade, eu acho que no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente faz a caridade para fora, com alimento, com roupa, com um monte de coisa. Está errado? Não, está certíssimo. Mas se nós formos ler o capítulo da caridade com afinco, a primeira caridade que Jesus pede é para nós. A primeira caridade é individual, pessoal e intransferível. A primeira caridade é comigo, porque vejam bem, eu sou dois, não um. Não tem jeito de eu ir e ficar, certo? Se eu jogar a xícara no chão, quebrou, o outro já fala, olha que burrice, certo? Eu sou dois, não sou um, eu tenho consciência. Deus deixou gravado em nós a consciência. Então nós temos consciência daquilo que fazemos. Tá? Então é necessário um cuidado enorme quando a gente trata do assunto evolução, por ter uma ligação muito direta com o amor. Como eu falava dos mundos habitados, terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, os primeiros mundos, o mundo que nós vivemos, provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes, certo? Então significa que todos nós estamos fadados a seguir esse caminho de mundos, conforme a possibilidade de cada um. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, mas nós vamos. E quando chegar no mundo celestes, todos nós, todos, vamos ter uma coisa que nós não imaginávamos que poderíamos tê-la de verdade. Felicidade. É nesse avanço, através desses mundos, experimentando a vida, é que nós vamos chegar a sentir felicidade. Todos nós, todo mundo desse universo vasto, até aqueles que vocês pensaram agora, não, aquele não vai que é muito ruim, ele vai também, vai ser feliz também. Tá? Essa é a ideia divina. E depois outra, só para a gente explicar o porquê não existe infelicidade nas leis de Deus, nós vamos pegar Buda, 600 anos antes de Jesus. Tá? Buda dividiu a felicidade em 3 partes, mas a que nos interessa é a primeira. É o sofrimento do sofrimento, porque isso é muito comum no ser humano. Então, se um cachorro perde uma pata, ele tem sofrimento. Perde uma perna, ele tem sofrimento. Certo? Dói, arrancou. Ele vai ter que se habituar a correr com 3 perninhas só. Mas o humano, se ele perde um dedo, ele é infeliz. Também perdeu um membro, nem que seja o dedo. Ele está infeliz. Mas o humano coloca uma felicidade por cima, infelicidade por causa daquela infelicidade. Ai, como eu sou infeliz, porque eu já sou infeliz porque eu perdi um dedo. E se deixar, ele bota outra infelicidade em cima. Ai, como eu sou infeliz, porque eu sou infeliz, porque fui infeliz quando perdi o dedo. E nós fazemos um castelo de sofrimento. Só que para o Buda, felicidade, dor, sofrimento é a mesma coisa. No Espiritismo, não. No Espiritismo, dor e sofrimento não tem nada a ver com infelicidade. Dor e sofrimento não são infelicidade. Dor e sofrimento, como a gente vai estudar na segunda bem-aventurança, tá? É uma coisa que nos ajuda a voltar no caminho da lei, que é o amor.
Quando nós nos afastamos do amor, é porque não estamos nos amando também. E aí sobra espaço para a dor, aí sobra espaço para o rancor, aí sobra espaço para o ódio, aí sobra espaço para a mágoa. E peguem o estado que está o mundo que nós estamos vivendo hoje, que loucura. Toda a família, ou tem um alcoólico, ou tem um drogadito, ou tem perdi a palavra, a antiga melancolia, alguém deprimido, um deprimido. Tá? E agora, interessante, a ansiedade passou, o número de ansiosos passou o número de depressivos. Tá? E esses ansiosos só vão virar depressivos mais tarde. Mas por enquanto são só ansiosos. Tá? E o suicídio por depressão no mundo é a terceira maior causa de morte. Suicídio por depressão. Mata quase igual coração e cabeça. Tá? Então, só pode haver alguma coisa errada. Alguma coisa não está dando certo. Sabe, alguns planos que nós fazemos são egóicos demais para que a sociedade sobreviva. Por exemplo, usando novamente o Ariano, tá? 2 cegos, e um vira para o outro e fala assim, vamos andar de bote no domingo? 2 cegos assim, um cego muito forte, mas cego dos 2 olhos. E o outro era cego de um olho só. Tinha um olho bom, mas era raquítico, quase ao quebrado. Vamos passear de bote? E lá passear de bote é no mar, não é no rio. Vai entrando mar adentro. Aí o cara falou, ó, você que é forte vai remando, e eu que enxergo com o olho, vou aqui no leme. Aí o grandão topou. Chegou no domingo, foram lá, botaram o bote no mar e começaram a ir, passaram as ondas e foram indo. E o fortão remando e o outro aqui no leme. Quando estava bem longe da praia, o fortão errou uma remada, o remo escapuliu, bateu bem no olho bom do outro que só tinha um olho que enxergava. Quando bateu no olho bom do outro, o outro falou, pronto. Aí o outro escutou, pronto, desceu, pensou que tinha chegado. Então, vocês imaginam, a gente dá risada, só tem tragédia e a gente ri, né? Mas a nossa vida é feita desse jeito. A gente faz escolhas cegamente. A gente faz escolhas por paixões descabidas. Sabe? Então faz escolhas que não precisariam ser feitas. Se nós formos pegar no livro, nós vamos fazer uma coisa de interessante. Nós sabemos que a felicidade só chegará quando nós estivermos no estágio de merecer a felicidade. Então nós vamos passar por esses mundos que eu falei, vamos treinar em cada um deles o amor, para chegar em algum lugar, tá? Então, se nós pegarmos a questão 614 do Livro dos Espíritos, é a questão que abre o livro 3º do Livro dos Espíritos, que tem prolegômenos, introdução, 1º livro, 2º livro, 3º livro, 4º livro e conclusão. O 3º livro deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que depois Kardec, com inteligência, encheu do Sermão da Montanha daqui ali, nos provocando a entender o amor por nós e o amor pelo outro. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro mágico, porque ele é provocativo. Eu estou me sentindo mal, de repente eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, parece que sempre tem uma resposta para mim lá. Parece que a resposta já estava esperando que eu fosse abrir bem naquela página. Não é?
Eu digo que o Evangelho segundo o Espiritismo é mais fácil que o Enter do computador. Você abre bem na página, sempre tem uma lição, sempre tem alguma coisa ensinando. É uma obra-prima porque fala da ética e da moral de Jesus, do que ele espera que nós fazemos, da sua carta magna. Então, no início do capítulo 3º do Livro dos Espíritos, do livro 3º, ele começa, né, que é lei divina ou natural, começa com a questão 614. Então, Allan Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não ser feito. E o homem só é infeliz quando desta lei se afasta. Todos nós espíritas sabemos que a lei natural, a lei de Deus, é o amor. Nós temos muitas leis da física trabalhando no universo, mas a lei que cria é o amor. Tá? Então, vejam bem, só nessa questão a gente já vê uma coisa super interessante. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, amar é a única saída para a felicidade do homem. Se ela é a única saída, é porque todas as outras estão erradas. Só o amor nos levará à felicidade. Nenhum outro sentimento. Tem sentimento que pode trazer alegria, mas felicidade, só o amor. E depois outra, para que fique bem claro, o mal não existe. O mal não tem vida própria. É como se nós tivéssemos uma tacinha aqui no coração, sempre cheia de amor. O dia que ela esvaziar, ela não vai estar cheia de ódio, de rancor, dessas coisas. Ela vai estar com ausência de amor. Tá? Então, o mal só aparece quando se esconde o amor, quando se retira o amor daquela pessoa, ou ela mesma se retira o amor. Tá? Fora isso, o mal não, é como a luz. Vocês já viram uma lanterna preta? Que emita luz preta? A lanterna preta vai tirar a claridade das luzes? Não. Porque a luz existe, a escuridão é que não existe. A escuridão é a ausência de luz. Se Deus é amor e criou o universo, só o amor existe. O mal é a ausência de amor. Então o mal não existe. É criação da nossa mente. Certo? E outra coisa que ele fala aqui: o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta, quando se afasta do amor. Então vamos fazer de conta que o amor está aqui, e eu estou bem próximo do amor. Então eu tenho meu livre-arbítrio amplo, eu posso tomar 1001 decisões. Por quê? Porque estando perto do amor, as decisões que eu tomo são boas. Se eu estiver longe do amor, o que vai acontecer? O meu livre-arbítrio vai estar restrito. Uma doença, como nós conversávamos, né? Uma doença grave, uma falência financeira, um casamento que se desfez, alguém que nós gostamos muito que desencarnou. Alguma coisa assim. Para quê? Para cercear, diminuir o nosso livre-arbítrio, e isso não é castigo. Diminui o livre-arbítrio para que a gente não fique cometendo tanta burrada e se comprometendo cada vez mais com a vida e com a nossa própria consciência. Certo? Aí então nós vamos pegar uma coisa que é interessante. Vou tentar para vocês, nós temos meia hora, os 10 elementos da evolução segundo a doutrina espírita. Por que 10 elementos da evolução? Lembram o que eu falei dos planetas antes? Que nós vamos ser felizes lá nos mundos celestes? Certo?
Evolução. Evolução. Então, nós vamos trabalhar aqui 10 elementos da evolução segundo a nossa doutrina. Segundo a doutrina dos espíritos. Nós vamos trabalhar livro dos espíritos da cabeça aos pés. Certo? Primeiro, como tudo começa? Como é criado o ser humano? Para quem já leu algumas obras espíritas vai saber como é criado o ser humano. Simples e ignorante, não é isso? Sim, e olha que isso não é bem a verdade. Porque o mineral se vegetaliza, o vegetal se animaliza, o animal se humaniza e o homem se diviniza. Quando nós passamos para o reino hominal, nós já temos toda aquela inteligência que que a gente vê nos cães, nos chimpanzés, nas baleias, nos golfinhos, que é o instinto. O instinto é uma forma de inteligência muito rudimentar. Então, quando nós somos criados simples e ignorantes, não é totalmente simples ou totalmente ignorantes. Mas quando o Homo sapiens sapiens apareceu, ele não entendia muita coisa. Ele come uma manga e gosta, de repente a mangueira para de cair manga de lá. Certo? Ele não entende por quê. Ele não sabe que tem que plantar uma semente para nascer uma árvore para o filho dele comer a manga. Certo? Ele não entende isso. Ele vai morar nas cavernas, onde ele se acha protegido. Só que é a maior burrada, porque dentro da caverna eles estão cercados pelos animais que existiam naquela época, que eram uns brutamontes de animal. Certo? A minha gata já quase me mata, eu fico imaginando os animais daquela época lá, então. Então, vocês veem, dentro da caverna. Aí, algum maluco lá teve uma ideia de morar no meio da floresta, que tinha comida, tinha condições. Só que aí o que aconteceu? Eles morando lá, fazendo um círculo assim, eles eram atacados por todos os lados. Certo? Aí eles foram para a beira do rio. Comida farta e é atacado de um lado só. E assim começou. Então, nós vamos dizer, como tudo começou, com um ser humano simples e ignorante. E isso nós vamos encontrar na questão 120 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos passam pelo mal para chegar ao bem? Olha a pergunta. Todos os espíritos passam pelo mal para chegar ao bem? Resposta dos espíritos: pelo mal, não. Mas sim pela fileira da ignorância. E onde a ignorância fica boa? Na experimentação. A gente não sabe como é que funciona e vai experimentando. É por isso que o ser humano nasce em família. Para experimentar a pancada já desde cedo. É onde os rolos começam na família, pode ver. Todo rolo começa, porque a gente não nasce na família que quer. A gente nasce na família que precisa. A gente nasce na família que às vezes eu tenho como meu filho um adversário ferrenho do passado. E agora nós estamos batendo de frente que nem um doido. Aí se não conseguir arrumar nessa encarnação, vai ter que vir outra. Até o amor vencer. Não tem jeito de ser contra isso. Tá? Então, nós crescemos experimentando. Experimentamos na família, experimentamos na escola, experimentamos com os amigos, experimentamos no trabalho, experimentamos na faculdade. Tudo é experimento. Não há um ser humano sequer, por pior que seja, que quando desencarne não saia um pouquinho mais esperto do que encarnou. Com um pouquinho mais de conhecimento, mesmo que a maldade o domine.
Aí nós vamos ler, e para vocês terem uma ideia da importância desse nascer simples e ignorante, é que ninguém é melhor que ninguém. Não tem branco, negro, preto, não tem japonês, não tem brasileiro, não tem nada, tem espírito. Um espírito que hoje ocupa um corpo masculino, amanhã um feminino. Hoje um corpo negro, amanhã um branco. Hoje nasce no Japão, amanhã nasce na Malásia, depois nasce na Rondônia, sei lá onde, Madagascar, qualquer lugar assim, certo? E vai aprendendo como? Experimentando, tá? Então, nós temos que ver que nós nascemos simples e ignorantes, e isso está na questão 115, 121, 133, 634 e 1006. O fato de nascermos simples e ignorantes está em vários capítulos diferentes, de temáticas diferentes, mas mostrando que nós nascemos simples e ignorantes. Falar, fomos criados, né, simples e ignorantes. Falar, não, aquele cara, ele já foi criado rico. Mentira. Ele pode até receber uma herança, mas ele não foi criado rico, ele foi criado simples e ignorante, como qualquer um de nós, certo? Aí qual é o método? O método é o que eu falei, a experiência. O início de tudo é a nossa criação. O método para evoluir dentro do formato espírita é a experiência, é experimentando. Aí nós temos que ver uma coisa seguinte, tudo bem, Deus nos criou simples e ignorantes e nos faz experimentar. Mas qual é o objetivo de Deus para isso? O que Ele está querendo com a gente para fazer a gente simples e ignorante e fazer a gente experimentar para ir evoluindo? O que Ele quer com isso? Tá? É a terceira parte. Vamos imaginar aqui que nós temos um caminhãozinho e nós estamos enchendo a carroceria desse caminhãozinho do saber, por enquanto intelectual, tá? Mas estamos enchendo esse caminhãozinho com o saber, tá? Então, o que Deus espera que aconteça conosco? Que sejamos felizes. Mas só evoluindo para ser feliz. E depois outra. Outro dia pintou um cara lá, eu estava vendo uma palestra na televisão, o cara falou lá para o palestrante, a minha vida não dá certo mesmo, eu não consigo nada, eu não consigo ter dinheiro na mão, o dinheiro me escapa. Eu estava com uma casa, 2 carros bons, meus filhos em escola particular, tudo uma beleza, no fim eu perdi tudo. Aí o palestrante ficou assim, falou, nossa, mas como é que você conseguiu? Um joguinho à toa, eu fui jogar, apostei tudo e perdi. Um joguinho de nada à toa, vê se pode perder assim. Vejam, nunca vai ter, nunca vai ter. Porque se ninguém tirar dele hoje, tira amanhã. É assim que o jogo funciona. Tá? Então, nós temos que ver, então, que nascemos simples e ignorantes, nós temos um método, que é a experiência, e sabemos do nosso destino, a felicidade. Agora vem uma pergunta interessante nisso. Qual é a garantia que nós temos que Deus vai nos dar a felicidade? Te perguntei há pouco, não foi? E se tudo que nós vimos no mundo até hoje estiver errado? For tudo mentira? Tudo coisa que inventaram para fazer a gente de tonto. Já pensaram nisso? E se no Brasil não fossem os portugueses que tivessem descoberto o Brasil, fossem os chineses, provavelmente seríamos todos budistas. E nem por isso estaríamos longe de Deus. Certo? O budismo é um caminho para Deus, o espiritismo é outro. Religião não é uma coisa para ficar fechada. Sabe, da minha religião eu vou para o céu. Aconteceu isso comigo. Uma pessoa me ligou, vamos jantar na sexta-feira, na sexta eu não posso, eu vou fazer uma palestra, mas no sábado dá. Ah, você faz palestra? Do quê? Eu falei, eu sou espírita e eu gosto de falar de Jesus dentro
da doutrina espírita. Aí o outro lado se calou um pouco, eu falei, ixi, peguei pessoa errada. Sabe quando você pega aquela que só a religião dela vai para o céu, todo, somente espírita? Aí ela me disse o seguinte, eu já li Chico Xavier tudo, já li Chico Xavier demais. Eu falei, mas não é possível, eu não li Chico Xavier. Como que ela leu? Eu falei, mas você leu Chico Xavier? Li Chico Xavier. Eu falei, olha, se você tivesse lido André Luiz, Emmanuel, Irmão X, Meimei, eu até acreditava. Mas eu não conheço um livro do Chico Xavier. Um livro que ele assinou, que foi ele que escreveu. Todos ele foi médium. Ele foi o intermediário. Aí ela falou, você já leu? Eu já li tudo do Allan Kardec. Aí eu enraiveci mesmo. Por isso que eu falei, eu erro na terceira bem-aventurança, porque eu não consigo ser humilde nessas horas. Aí eu entro na briga, já entro para brigar de vez mesmo. Né? Põe até prego no pau, assim, para atacar na cabeça. Né? Já entra tinindo. Aí eu falei, então, você já leu o Pentateuco? Aí ficou um silêncio, porque Pentateuco nem nós espíritas sabemos o que é. Quanto mais alguém que é de outra religião. E na verdade, Pentateuco, penta quer dizer 5, teuco tem a ver com sabedoria, são os 5 livros que embasam a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, Penas e Gozos Futuros, e a Gênese. Então eu perguntei, você já leu o Pentateuco? Aí ficou um silêncio total mesmo, né? Porque se nós espíritas não sabemos o que é, imagine quem não é espírita, não vai saber mesmo. É que nem o Divaldo Pereira Franco foi começar a ler o Livro dos Espíritos e pegou lá, prolegômenos. Aí eu não lembro quem é o espírito, conversava com ele, falou, não, ele perguntou, o que quer dizer prolegômenos? O espírito falou, compre um dicionário. Aí ele foi e comprou o dicionário. Voltou para casa, foi abrir, não tinha a palavra prolegômenos no dicionário. Aí o espírito falou, deixa de ser tonto, primeiro olha se tem a palavra, depois compra o livro. Não vai comprar o livro sem saber que a palavra está lá. Primeiro vê, está lá a palavra, aí você compra o livro. Aí ele comprou outro dicionário e começou a ler o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos realmente precisa dos dicionários de vez em quando. A sorte que o Google é rápido, é mais rápido do que o Aurélio, então a gente fica mais tranquilo, né? Mas vejam bem, voltando na garantia, qual a garantia que nós temos? Só para encerrar a historinha da moça lá. Aí eu falei, você não conhece nada de espiritismo, você não sabe nada, então você está falando do que você ouviu falar, e não do que você leu. Tá? Mas você sabe que na minha religião, eu vou dormir um pouquinho e vou para isso. E vocês que mexem com demoninho, vai tudo para o inferno. Aí eu fiquei irritado mesmo. Ela chamou o demônio de demoninho. Ela deixou o demônio menor que eu. Eu era maior que o demônio na maldade, entendeu? Aí eu fiquei bravo. Aí eu lembrei de um filósofo, que quando eu estava na primeira faculdade, aí, 19 anos, eu falei, eu não acredito em céu e inferno, mas eu vou rezar muito para que exista céu e inferno. E você, quando morrer, você vai direto para o céu e eu vou direto para o inferno. Aí ela me perguntou, mas o que você ganha com isso? Eu falei, ganho que não vou mais ver sua cara, não vou mais ouvir sua voz, não vou ter mais essa injeção toda na minha cabeça, certo? Já é um grande lucro, é melhor estar no inferno do que falar com aquela mulher. Não, então, são coisas que a gente fica, coisas que as pessoas ouvem e não estudam. E para vocês terem uma ideia, nós espíritas, quem daqui leu os 4 evangelhos que falam de Jesus? Nós nos dizemos cristãos. Quem daqui leu os 4 evangelhos? Levanta a mão quem leu os 4 evangelhos. Está vendo? Nós não lemos. Nós não lemos os evangelhos e nos dizemos cristãos, sem saber quem é o mestre. Nós seguimos um mestre que nós não conhecemos. Se de repente alguém escrever que Jesus pulou de cabeça, a gente pula também. Certo? Outra coisa importante, nós nos dizemos espíritas. Não nos dizemos espíritas? Quem daqui leu o Pentateuco? Quem daqui leu os 5 livros básicos do Espiritismo? 1. Quem mais? 2. 3. Tá? Leu também?
4 já é um grande negócio. Já é um grande negócio. Porque o livro dos Espíritos, gente, tem que dividir 6 perguntas por dia. Em um ano dá para ler. Porque é o seguinte, são 1019. A gente começa, a primeira é boa, a segunda é boa, até a 200 está mais ou menos. Na 300 a gente já começa a recalcitrar um pouco. Chega na 500 a gente já está meio assim, será que esse livro é de verdade mesmo? Chega lá na 800, você para. Não chega na 1019 nem a paulada. É um livro que tem que ter disciplina para estudar. Por isso que os centros devem ter um estudo do livro dos Espíritos. Na minha opinião. Porque é a base de tudo. E nós espíritas não conhecemos a base. Tá? Então, qual é a garantia que Deus vai nos dar a felicidade? A garantia é a questão 619. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Não é na consciência do homem a resposta. A resposta é na consciência. Então é do Espírito. Acompanha o Espírito nas suas diversas encarnações. Então, assim como Clarice Lispector escreve aquele poema magnífico e assina embaixo o seu nome, mostrando que é dela, assim como Picasso pinta aquele negócio que eu não entendo, ele assina o nome dele embaixo, a gente fica sabendo que é dele. Assim Deus colocou a sua assinatura em nós, a consciência. Nós temos na consciência que nós precisamos fazer o bem. Nós temos na consciência que nós precisamos crescer. Essa é a assinatura de Deus e a garantia de que Ele nos levará à felicidade. Tá? Então, depois nós vamos ver uma coisa interessante. Na questão 621, né? Porque as leis estão dentro de nós. A questão 620, ela significa isso. Tudo que há de lei no universo já está em nós. Nós é que não descobrimos. Porque, vejam, nós temos aproximadamente 7 octilhões de átomos no corpo. Nós somos uma usina atômica. É para a gente fazer que nem o super-homem. Lançar aquele olhar vermelho para aquele cara que eu não gosto e rachar o bicho de cima e embaixo. É por isso que nós não conseguimos usar toda essa ciência que está na gente. A gente não consegue usar porque a gente é maldoso. Se a gente fosse usar, acabaria o mundo. Quer dizer, não usava nem isso. Se os remédios de tarja preta parassem de fazer efeito por um mês, a gente já tinha a Terceira Guerra Mundial. Com certeza. Porque é tarja preta no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. O Brasil, que é um país tropical, que vende cerveja que nem água, vende mais Rivotril do que cerveja, gente. Mais Rivotril do que cerveja. Aí você pergunta para o cara, você tá bom? Eu estou meio zonzo com o Rivotril. Eu tô bom. Mas tirou o Rivotril e como é que fica? E se na próxima encarnação não tiver Rivotril? Como é que nós vamos ficar? Então, é complicado isso aí. Mas Deus não nos dá de graça a felicidade por um único motivo. Porque nós precisamos cumprir uma condição. Não é um preço, não é um valor, não é uma venda, nada. Nós precisamos cumprir uma condição. E nós, brasileiros, temos um filósofo chamado Zezé de Camargo, que canta, é o amor, certo? Essa é a condição, amar. Todo o resto Deus está dando. A única coisa que nós temos que fazer é amar. Vocês já viram quanto já botamos de coisa no nosso caminhãozinho? Quanta coisa já, certo? Depois, quando tem uma coisa, e outra, em saber que o amor é o antídoto do sofrimento, porque quem ama compreende. Se alguém lhe faz algum mal, aquele que ama de verdade fala, nossa, aquele bicho está doidão, meu.
Não vai querer pegar o cara pelo pescoço. Vai até pôr o nome dele no centro espírita lá, para ver se dão, né, sei lá, alguma coisa que ajude o rapaz a achar o caminho de volta, né? Aí nós temos que pensar, e depois outra coisa, não existe, não, isso eu posso afirmar só estudando o Espiritismo, que não existe nesse universo de mais de 12 bilhões de anos, um só espírito que tenha sido feliz sem amar. Não existe nenhum. Amor é a condição básica de felicidade. Ou nós podemos dizer que o amor é a própria felicidade. Tá? Aí, nós temos que ver uma coisa. Temos até agora, ó, o que nós vimos aqui, ó, fomos criados simples e ignorantes, estamos experimentando, certo? Estamos experimentando o método, né, é a experiência, o objetivo de Deus é a felicidade dos espíritos, a garantia é a nossa consciência, a condição é o amor. Mas espera aí, nós precisamos de alguma coisa, de um recurso para poder experimentar o amor. E Deus nos deu um recurso que é inesgotável, que não acaba nunca. Não importa se eu estou vivo ou estou morto. Quer dizer, importa, porque morto eu não vou estar vivo do outro lado. Só isso. Tá? Mas não importa se eu estou encarnado ou desencarnado. Que recurso é esse? O tempo. Porque em matemática, nós aprendemos que 3 dimensões é onde nós vivemos aqui. O ponto, a primeira dimensão, largura e comprimento, a segunda dimensão, largura, comprimento e altura ou profundidade, a terceira dimensão. Quando a gente sai da geometria espacial, que a gente aprende em matemática, pelo menos era quando eu fazia o colegial, certo? A gente cai na física, e a física coloca como a quarta dimensão o tempo. Porque é necessário um tempo da gente agir, certo? Então, o tempo é o recurso que Deus nos dá para que nós possamos experimentar o amor. Mas Deus usa uma estratégia incrível em relação ao tempo, que já é um outro tópico, já é o 7º, e essa estratégia chama-se reencarnação. A reencarnação é o maior exemplo do amor de Deus pelos seus espíritos. Porque já imaginaram aquela senhorinha que está lá na beira do rio lavando roupa, tentando levar a vidinha, uma mulher toda boazinha, benze o vizinho, benze o outro, e o filho dela cresce e vira um bandido. E num assalto ele é morto. E dentro da teoria que a gente conhecia, ele ia para o inferno, não é certo? Mas a mulher continua viva, com saudade do filho, aquela saudade horrível, ela amava o filho. Para ela, o filho não era um bandido. Aí, com 97 anos, ela desencarna. E vai para onde? Para o céu. Aí ela chega no céu, vem lá Deus, São Pedro, sei lá quem, bateu o martelo para ela lá. Ela fala, cadê meu filho? É a primeira pergunta. Cadê meu filho? E aí Deus é obrigado a falar para ela, seu filho está no inferno. Ah, então me manda para o inferno, eu quero ficar junto com meu filho. Não, a senhora era boa, fica no céu. Não, eu quero ficar junto do meu filho. Não, a senhora tem que ficar no céu para ser feliz. Eu só sou feliz junto do meu filho. Então ele não tem cabimento o céu e o inferno. Céu e inferno é estado de espírito. E não um lugar circunscrito. Se fosse um lugar, vocês já pensaram, agora que a terra é redonda, se Deus tivesse na mesinha dele lá, o Álvaro fez uma coisa boa, marca um pontinho. O Álvaro fez uma coisa ruim, marca outro pontinho. Uma coisa média, um pontinho no meio. Preocupado só comigo. Tem um pequeno universo aí, rodando aí, né? Ele está preocupado comigo. Não, só eu. Certo? Então, o que nós vamos ter? O que nós vamos pensar? Se o céu é em cima
e o inferno é embaixo, e agora a terra é redonda, quem é que está no inferno agora? Nós ou os japoneses? Quer dizer que nós passamos 12 horas por dia no inferno e 12 horas por dia no céu. Não vivemos na terra. É 12 horas no céu, 12 horas no inferno, e na terra não fazemos nada. Certo? Então não tem cabimento essas coisas. É uma questão de pensar, de raciocinar, de analisar. Tá? Então a estratégia é a reencarnação. Por quê? Meu filho fez errado. Então eu vou dar uma oportunidade para que ele possa executar o mesmo trabalho, só que dessa vez de maneira correta. Isso é o amor de Deus por nós. Tá? Agora, o que nós não podemos ter é a síndrome de Gabriela. Não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Vou ser sempre assim, Gabriela, e se ela for espírita, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. E se continuar espírita, eu nasci assim, vou ser sempre Gabriela. É isso que nós não podemos fazer. Tá? A Joana de Ângeles fala no livro Plenitude, economiza a encarnação. A gente economiza a sola de sapato, gente, e não economiza a encarnação. Mas como é que economiza a encarnação? Ama. Agora, nesse momento, ama já. Não espera para amanhã. Em vez de 50, quem sabe 25 resolve. Certo? Mas começa a amar agora. Se já ama, ama mais. Se não ama, começa. Se já ama, ama mais. E se já ama mais ainda. Mas faz do amor, tá, a sua tocha. Aquele que corre com a tocha nos Jogos Olímpicos para abrir os Jogos, corre como se o amor fosse a minha tocha, como se o amor fosse o meu guia. Isso que é o mais importante. E depois, Deus ainda nos dá uma coisa muito interessante. Não tem uma pergunta específica sobre isso, mas nós temos o livre-arbítrio. Lei de causa e efeito. Por ela, um ser consciente sabe se está fazendo bem ou mal. Porque se ele estiver sofrendo, está mal. Se ele estiver bonzinho, alegre, está bem. O livre-arbítrio não dá essas condições. Porque é perigoso no mundo dos espíritos eu achar que evoluir, mas não evoluir nada. Aí, aqui na Terra, com o esquecimento parcial do passado, aí eu mostro as garras. Aí eu mostro quem eu sou. Aí eu me conheço de verdade. Tá? Então, o que nós fizemos até agora? Para a gente terminar. O que nós fizemos até agora? Né? Deus nos criou simples e ignorantes. Tá? Qual é aqui? Até eu me perdi aqui. Qual é o método? A experimentação. Qual é o objetivo de Deus? A nossa felicidade. Qual é a garantia que Deus nos dá da felicidade? A nossa consciência. Qual é a condição para conseguir a felicidade? O amor. Qual é o recurso que Deus nos dá para treinar o amor? O tempo. Qual é a estratégia de tempo que Deus usa para a gente treinar o amor? A reencarnação. Um pouco aqui, um pouco lá. Qual é o roteiro que nós precisamos ter? Porque sem roteiro nós não sabemos para que lado ir. Certo? Qual é o roteiro no mundo ocidental cristão ou judaico-cristão? É o Cristo. Então é o Evangelho ou os Evangelhos. O Evangelho do Espírita não é só o Evangelho segundo o Espiritismo. É João, Marcos, Mateus e... esqueci o nome do... Lucas. Esses são os nossos evangelhos, porque é lá que nós vamos conhecer Jesus, porque na história ele foi apagado, certo? E nós temos o livre-arbítrio para medir se eu estou indo mais ou menos bem. 9 condições na carroceria do nosso caminhãozinho. 9 coisas que a gente não imaginava que podia dar certo se juntasse e dá.
Agora, como é que nós fazemos esse caminhãozinho andar? Como é que nós fazemos a coisa virar? Como é que nós fazemos a vida ficar boa? Como é que nós fazemos a vida valer a pena? Questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? É a pergunta de Allan Kardec. Eu fiquei louco com a resposta. Os espíritos responderam sim. Então vejam, o homem pode vencer pelo seu próprio esforço as suas mazelas. Os espíritos estão dizendo sim, e algumas vezes com muito pouco esforço. É a vontade que lhes falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. Então, qual é o motor do meu caminhãozinho para trazer todo aquele monte de coisa que nós aprendemos aqui dentro do Espiritismo? Está no Livro dos Espíritos, eu não usei outro. Só Livro dos Espíritos. Usando a doutrina espírita para ser feliz, ou para buscar a felicidade. Qual é o recurso que falta? Qual é o motor do meu caminhão? A vontade. Eu quero, eu vou, eu chego lá. Sem vontade nós não somos nada, nós somos pior que um carrapato. É a vontade que muda a nossa vida. É a vontade que faz de nós seres gigantes, filhos de Deus. É a vontade que faz com que a nossa vida corra para o lado bom. É a vontade que faz com que a gente olhe o mundo com bons olhos e não como se fosse uma porcaria. É a vontade que nos falta. Então, saindo daqui, vamos pegar a questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, que é conhecer-se a si próprio, e vamos começar a nos conhecer e usar toda essa vontade de 7 octilhões de átomos que nós temos no corpo para que o mundo seja melhor. E se eu quero um mundo melhor, por quem começa? Por mim. Se eu quero que o mundo melhore, quem tem que melhorar primeiro sou eu. Sou eu que estou fazendo a exigência, então sou eu que tenho que cumprir o dever. Tá? E o dever é ser feliz. É isso que é estranho. A gente não quer cumprir o dever de ser feliz. Olha que loucura, entendeu? É pior do que o bote no mar lá em Pernambuco, certo? A gente não tem vontade de ser feliz. Então vamos acabar com isso. Último dia de tristeza, hoje, último dia de tristeza. Eu aguento a dor se ela vier, mas eu vou buscar a felicidade. Eu vou gostar de mim mesmo. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. E que grandes trevas serão. Então é como nós olhamos o mundo e engatamos uma primeira na nossa vontade e vamos com tudo para fazer desse mundo um lugar decente para se viver. Obrigado por vocês me ouvirem e boa noite a todos.